Fala pessoal, vamos começar agora mais um MatrizCast, o seu podcast de educação. Hoje a gente está aqui com um tema super importante para você, jovem, estudante, todos vocês, inclusive eu. Estou super curioso aqui, mais um tema diferente, mais um tema que a gente ainda não tratou aqui no MatrizCast. Hoje a gente vai falar sobre curadoria de conteúdo, sobre produção de conteúdo, relevância, importância, como entender todo este processo. E para falar com isso, a gente tem aqui um especialista no assunto, o Tomás Castilho, ele que trabalha como curador de conteúdo da Fundação Dom Cabral e veio aqui emprestar o seu tempo para nos ensinar muito sobre isso. Seja muito bem-vindo, Tomás. É um prazer recebê-lo aqui no MatrizCast. Eu que agradeço, Fábio. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite de me trazer aqui. Espero que a gente tenha uma ótima conversa aqui para os ouvintes também. Então é isso. Muito obrigado. Muito bacana, eu tenho certeza que sim. Eu já estou aqui, ó, preparado com a minha canequinha aqui do Matrix Kids e também com o meu caderninho em branco aqui, ó, Tomás, que eu vou aprender sobre curadoria de conteúdo. E para começar a entender sobre isso, porque eu já te falei aqui que eu não conheço muito sobre essa área e gostaria muito de aprender. Mas conta para mim como que você se conectou com isso, Tomás, porque qual é a sua trajetória, né? Quem foi o Tomás até ele se encontrar com este caminho profissional, né? A gente sempre está falando com jovens aqui, né? Então é sempre importante a gente entender como que você se conectou com curadoria de conteúdo, como isso entrou na sua vida, para que a gente comece a aprender também, Tomás. Bacana demais. Bom, eu acho que, assim, a curadoria de conteúdo, o trabalho que eu realizo hoje, inclusive, eu costumo falar que é uma profissão, é daquelas profissões que não existiam quando eu pensava em profissões, né? Quando eu era mais jovem e fazia colegial na época, né? O ensino médio, fui para a faculdade e o meu primeiro objetivo inicial era me tornar professor. Eu tinha esse sonho de me tornar professor inicialmente em ensino médio mesmo, né? Dar Sim, aula de língua portuguesa. Eu sou formado hoje em letras em português, sou formado em bacana. edição, né? Então eu tenho essa dupla formação, sou editor de livros e também formado em letras. Então, de certa maneira, indiretamente, a ideia da curadoria de conteúdo ela já estava meio intrínseca a esse desenvolvimento de carreira, porque o professor ele é talvez o nosso primeiro curador, né? Dentro Sim. da nossa vida, né? A gente tem contato lá com o nosso primeiro professor que vai trazer as informações que a gente precisa saber naquele momento no nosso desenvolvimento intelectual, né? Como crianças, como adolescentes posteriormente e mesmo na idade adulta, enfim, fazendo faculdade, pós-graduação, etc. Então, de certa maneira, não era, né, o nome oficial, curador de conteúdo, mas era uma ideia de você ter um trabalho intelectual em que você passe esse trabalho, essa intelectualidade, essa busca por ideias interessantes para outras pessoas. E todo mundo teve, né? E eu tive, você teve na nossa juventude, contato com curadores diversos, né? Então, o que que é o curador, né? Que é aquela pessoa que vai, de certa maneira, em linhas gerais, assim, um resumo bem grosseiro aqui, é alguém que vai ter acesso a uma gama de conhecimentos e informações, mas vai conseguir, de alguma maneira, trazer as informações que vão ser mais relevantes para as pessoas em suas determinadas realidades, né? Então, tem um nome que eu gosto muito de citar como exemplo, que é o Gastão Moreira, ex-VJ da MTV, que tem canal no YouTube, né? Que Sim. fala sobre rock e tal. Para mim, ele sempre foi um grande curador de conteúdo dentro da sua área, né? Como música, né? Então, sempre que eu via o cara na TV e eu vejo o canal dele no YouTube, eu tenho essa experiência de um consumidor, uma pessoa que está aqui recebendo informações de um curador de conteúdo, que é uma pessoa que que gastou, dedicou tempo de vida, de trabalho, para ouvir uma cacetada de conteúdos e trazer no vídeo dele as opiniões, as informações sobre aquelas coisas que ele identificou como as mais relevantes, as mais interessantes para determinados contextos. Então, assim, em linhas gerais, foi dessa maneira que eu tive o meu primeiro contato, mas oficialmente trabalhando nessa área, isso é muito interessante, porque não é um trabalho que existia oficialmente, vamos assim dizer, não tem uma faculdade que você faz para ser um curador de conteúdo, né? É mais uma das profissões
mais profissões fluídas que foram Sim. surgindo com o tempo. Assim como nós deveremos ter mais outras no futuro também, né? Ainda mais você, inclusive, Fábio, você pode dizer melhor do que eu que você trabalha dentro de uma área muito mais tecnológica, mais Sim. exata, e isso acontece com muito mais O frequência, tempo né? todo, o tempo todo. Exato. E isso vai acontecer e o trabalho da curadoria de conteúdo ele surge mais ou menos dessa maneira, entre aspas, sem querer. Porque eu comecei a trabalhar com negócios, eu fiz uma pivotagem da minha carreira, que eu saí de uma área editorial, exclusivamente editorial, para trabalhar com negócios. Trabalhar com, assim, desenvolvendo, trabalhando nesse momento de fazer uma edição de conteúdo em negócios. E isso foi a porta que abriu dentro da minha carreira para trabalhar estritamente com essa ideia de se fazer a curadoria de conteúdo em negócios. Pensando que existem pessoas que estudam negócios, existem pessoas que fazem MBA, fazem especializações, própria faculdade, né, de administração. Então, hoje a gente tem aí uma gama enorme de conteúdos que estão surgindo, além dos conteúdos tradicionais. Você ainda tem conhecimentos novos, porque a gente está trabalhando num momento de exponencialidade dos negócios, né? Então, você tem negócios surgindo, empresas inovando, então tem uma série de coisas novas acontecendo. Ou seja, a quantidade de informações relevantes agora para esse público que lida com isso, que lida com essa ideia de se trabalhar com negócios e estudar negócios, ela aumentou, assim, skyrocket, né? Aumentou de maneira exponencial. E existe a necessidade de se ter profissionais, além da tecnologia voltada para isso, mas também profissionais que trabalhem com essa perspectiva de curar conteúdo Sim. para diferentes pessoas e diferentes situações, né? A gente está falando de um momento que desde sempre também, a semana tem 168 horas e a gente está falando um momento em que um dia, isso é um dado que eu coletei há um tempo, talvez esteja desatualizado, mas enfim, Aham. um dia se você se dedicar a um dia de leituras de jornais, de revistas, de portais, tudo que acontece em um dia no mundo, você vai precisar de 167 horas para consumir esse conteúdo. Então a gente está falando que em um dia acontece uma quantidade de informações no planeta que a gente precisaria gastar uma semana inteira, assim, desconsiderando comer, dormir e qualquer outra coisa. Então, como é que a gente faz a gestão disso, né? Como é que a gente Sim. vai colher as informações mais importantes para o nosso desenvolvimento, enfim. Aí o trabalho da curadoria de conteúdo entra justamente nessa necessidade, né? De não tenho tempo, eu gostaria de saber mais. Onde eu posso me apoiar? E aí você tem um trabalho como esse. Acho que eu respondi em um bom tempo. Se eu estiver me monopolizando aqui, me corte imediatamente, Fábio, por favor. Imagina, o seu tempo foi ótimo. Inclusive, Tomás, ele me deu vários insights de perguntas que eu vou criar aqui, justamente mais pensando do outro lado. Não pensando do lado criador, mas eu vou te dar exemplos que você foi me dando conforme você foi contando, mas do exemplo da pessoa que consome isso, né? Eu tenho vários, eu vou escolher um primeiro. Mas o primeiro é relacionado a tempo. Eu tive, né, e vou agora um pouco para a área da educação, como aluno. Né, um aluno, você falou, o professor é o primeiro curador de conteúdo, né, alguém que está transmitindo informação. E durante muito tempo, né, até durante a parte acadêmica, né, durante o meu mestrado, eu tinha aulas de 3 horas. Aulas de muito extensas, né, sabe? Muito conteúdo. Né? Até hoje eu ainda tenho na área acadêmica aulas de 3 horas. Mas, por exemplo, em alguns estudos diferentes, né, que eu tenho, por exemplo, inglês. Inglês é algo que eu encaixo durante o meu dia. Inglês eu vejo que eu consigo e gosto de consumir, né, o meu estudo de inglês quando eu consigo consumir ele de uma forma muito mais compacta. E aí você começou a falar de tempo para mim, e aí eu comecei a pensar, eu evoluindo durante os anos. Eu hoje, e acho que muitas das pessoas, têm uma rotina, né, o adulto, né, tem uma rotina corrida. Né? E a gente às vezes não tem 3 horas para consumir um conteúdo, né? A gente às vezes tem 20 minutinhos ali, 10 minutinhos aqui, e a gente vai compondo esses tempos, né, durante a nossa rotina e vai consumindo tipos de conteúdo. Então, talvez você falando para mim, isso faz sentido para mim, hoje eu opte por consumir conteúdos de formas mais rápidas.
né, de ir para portais e ir para notícias que não me tenham 10 minutos de leitura, mas que me transmitam a mesma informação, ou pelo menos a ideia, de uma forma mais resumida. E aí que eu quero te perguntar, isso realmente é uma tendência e é um esforço para os curadores de conteúdo cada vez mais tentarem transmitir a informação de uma forma mais direta? Ou não, isso é só uma percepção minha, por exemplo. Vocês têm diversos tipos de público, diversos tipos de pessoas e vocês têm que montar o mesmo produto para esses perfis. Ou realmente é uma tendência que eu vejo, pelo menos na minha rotina, mas não sei se isso é uma tendência geral, que as pessoas tendem realmente a querer a informação rápida, sabe? Pegar, olhar que, já entendi. Se você quiser se aprofundar, tudo bem, a gente aí vai, pesquisa, faz alguma coisa, mas a informação em si, cada vez mais direta. Isso é uma tendência que você enxerga, ô Tomás? Como é que você vê? Eu acho que assim, é uma tendência no sentido de uma ansiedade que existe hoje na ideia de se consumir conteúdo e é independentemente do tipo de conteúdo, né? Então, eu tenho uma coisa assim que não entra na minha cabeça, eu entendo que existe essa função, mas não entra na minha cabeça como consumidor de conteúdo, que é você assistir uma série em 2x, por exemplo. Que eu não consigo conceber isso como consumidor, mas eu entendo que existem pessoas que têm essa preferência. Eu Profissionalmente nunca fiz isso, falando, tá? não, tudo bem. Só áudio do WhatsApp, que aí fora isso, não. Exato, não, né, eu entendo perfeitamente a questão dos áudios do WhatsApp, porque tem um pessoal que grava verdadeiros Podcast, né? podcasts Igual o no podcast WhatsApp. que a gente está fazendo aqui, manda pra gente. Eu, inclusive, às vezes sou um Exatamente. desses, mas tudo bem. Inclusive, tem gente que está nos ouvindo em 2x nesse momento, muito Meu Deus. provavelmente. Não quero nem pensar Mas, nisso. eu entendo no ponto de vista de que quando a gente está falando de curadoria de conteúdo, também existe um trabalho que é o de você tentar atomizar a forma como as pessoas vão consumir conteúdo. Ou seja, a gente não pode pensar necessariamente que todas as pessoas vão consumir da mesma maneira. E dependendo muito do contato que você tem com o seu cliente, por assim dizer, você vai conseguir, de certa forma, compreender o que ele necessariamente busca. Que se é um aprofundamento de uma informação ou se é rapidez na hora de ter essas informações. O que você falou, eu achei super interessante, porque isso na verdade, é um reflexo de uma tendência mais generalista mesmo, na ideia de consumir conteúdo. As plataformas estão oferecendo essas funcionalidades de você consumir mais rapidamente esse conteúdo. Então, eu diria que sim, é uma tendência. No entanto, é importante dizer que hum, tanto as pessoas que trabalham com curadoria de conteúdo, ou mesmo as pessoas que, enfim, de alguma forma trabalham na geração desses conteúdos, elas também levam em conta ah, os diferentes públicos, né, que vão consumir aquilo. Então, existem pessoas que não necessariamente procuram a agilidade em consumir mais, né? Elas procuram, na verdade, determinados conteúdos. A especificidade ela vai até além da rapidez, né? Então, eu não me importo de gastar 3 horas do meu dia, eu tenho 3 horas do meu dia, 5 horas do meu dia para conseguir estudar um determinado assunto. Ela vai querer o máximo de informações possíveis que podem abarcar, que elas podem absorver aquelas 3 horas a 5 horas do dia dela. Tem outros casos, como esse que você mesmo está falando. Pô, eu tô mais agora, eu não me sinto confortável em fazer um determinado curso de longas horas, né? Eu lembro de uma época atrás, assim, na minha época, enfim, existiam uns cursos que você fazia de sábado, que você ficava o dia inteiro no sábado, né? Você dedicava, assim, Sim. ficar das 10 às 18 horas do sábado, né? E assim, é um formato que não vai atender a todo mundo nesse sentido de receber as informações, vai prejudicar a aprendizagem muitas vezes. Então, é isso que eu quero dizer quando a gente fala de atomizar a forma como a gente pensa no nosso cliente que vai consumir conteúdo. A gente tem que pensar nos diferentes cenários, nos diferentes tipos de pessoas que vão, de fato, fazer uso desse trabalho, né? Então, existem pessoas que vão querer rapidez, existem pessoas que vão querer profundidade, independentemente do tempo a ser gasto, né?
Sim, muito bacana. E é interessante você falar isso, né? Nos diferentes tipos de pessoas, diferentes tipos de aprendizado. Eu tenho aprendido, inclusive, né, em vários podcasts aqui que eu já gravei, e eu escutei muito sobre as formas que cada um tem de aprender, né? Uma vez eu tive uma conversa aqui que a pessoa falou, uma pessoa que mais ouvindo, mais vendo, né? Uma pessoa que mais precisa praticar, né? Eu tava falando, inclusive, de um exemplo de piano, meu, né? Eu sei tocar piano, só que eu não sei ler partitura. Só que quando eu Uhum. aprendi a tocar piano, não é por ouvido. Não que o meu ouvido eu não saiba aprender por ouvido, mas não é por ouvido que eu aprendi a maioria das coisas, foi vendo. Então, assim, eu tinha a música gravada na minha cabeça, né, por ouvido, mas eu aprendi os movimentos vendo. E eu precisava ver muito pouco. Ver duas, três vezes, tá tudo certo. Já entendi o que eu tenho que fazer. E assim, Uhum. isso é algo que era fácil, não é fácil, mas uma facilidade para mim, que é um tipo de aprendizado que eu tinha, né? E diferente, por exemplo, talvez da forma como eu aprendo línguas. Eu acho que eu tenho dificuldades em algumas metodologias, em algum formato de absorver. E cada vez mais que eu experimento tipos de conteúdos diferentes, eu vou me encaixando. E agora, um ponto que você disse que eu acho interessante, que foi um exemplo que aconteceu para mim esse final de semana. Tinha um vídeo que estava rolando numa rede social e nem é um vídeo famoso em si, mas é um vídeo que eu vi e o cara que estava conversando comigo viu também. E eu achei engraçado que a gente teve percepções diferentes da mesma informação passada. E eu quero tocar nesse ponto sobre a forma como que você passa a informação e o que Uhum. realmente você quer passar com aquilo e quem vai absorver de formas diferentes. Porque foi assim, ele viu o mesmo vídeo, só que ele viu com atenção. Ele escutou o áudio, ele entendeu o que o cara falou e consumiu o conteúdo da forma talvez completa. Era um vídeo, sei lá, de 1 minuto. Como que eu consumi o vídeo? Eu estava em um lugar que eu não podia pôr áudio, ou enfim, tinha barulho, não sei se eu estava andando, não sei, mas eu não estava prestando atenção no áudio. Mas eu entendi a mensagem transmitida. Era um vídeo que o cara tinha. Ele fala assim: como é que você toma cerveja e fica empapuçado? Aí ele põe lá sem colarinho e aí pega um guardanapo, balança lá e sai um monte de coisa. Aí ele põe com colarinho, faz o guardanapo e não acontece nada. Aí ele fala, só que ele punha mensagens assim. Tá vendo isso aqui? Sabe? Alguns textos durante o vídeo que você entendia a mensagem. Só que eu não entendi nada do porquê daquilo. Tanto que meu amigo falou: você viu? Eu falei: vi, foi, liberou não sei o quê. Eu falei: cara, nem sei o que ele liberou. Eu só entendi o que ele quis dizer. Então, assim, olha como é engraçado que o mesmo vídeo, visto por duas pessoas diferentes, transmitiu de fato uma ideia principal. Uma pessoa consumiu o conteúdo completo e outra não. E aí que eu te falo que é o seguinte: quando você produz conteúdo, existe técnicas que você consiga transmitir, né, a mensagem de uma forma geral. Existem alguma. Eu vou te dar um exemplo dos Reels que eu faço aqui. Antes eu não colocava legenda. E eu comecei a entender que muitas vezes as pessoas estão ali no metrô, a pessoa está ali no ônibus ou no carro, igual eu te falei, e não está com fone de Uhum. ouvido, e ela olha o conteúdo e já consegue ver o que eu disse. Então eu entendi que tem essa importância da legenda, por exemplo. E aí o que eu Sim. quero te perguntar é isso: quando você faz uma curadoria de conteúdo, quando a gente quer tentar transmitir, existem técnicas para que você consiga transmitir de uma forma geral a mensagem? Ou isso é mais atrelado, realmente você põe textos, alguma coisa para transmitir? Ou linguagem verbal, né? Ou não verbal, na verdade, né? Corporal, que Uhum. você consiga transmitir? Existem essas técnicas ou não, Tomás? Não, é muito interessante esse ponto, porque, sim, na verdade, o que a gente pode falar é que a curadoria de conteúdo ela anda muito próximo também da experiência do usuário, né? Uhum. Então, assim, quando você pensa, quando você fala, por exemplo, dessa ideia das legendas, enfim, dos formatos, do tempo de vídeo, enfim, isso tudo envolve muito o que você espera, como você espera que as pessoas vão consumir aquele conteúdo e em que situações você imagina que aquela informação vai ser passada, né? Eu acho super legal esse exemplo que você deu, porque eu conheço esse vídeo também, eu vi esse vídeo, e eu chego a uma conclusão, assim, super legal, né, a princípio, né? Eu fico pensando que a mensagem final, ela, ela tá atrelada à subjetividade daquilo que está sendo passado. Então, o seu amigo viu com áudio e vídeo e recebeu a informação como um todo. Você viu apenas o vídeo. Mas ambos, em algum determinado momento do dia, podem ter pensado o seguinte: caramba, se eu tomar essa cerveja desses dois modos, alguma coisa vai acontecer no meu estômago. E Sim. desse lado, talvez não aconteça algo tão legal.
Então, de certa maneira, a mensagem casa muito, o significado final, né, a mensagem final, a mensagem que fica, ela, de certa maneira, é semelhante. Assim, eu não vou tomar cerveja, né, se a cerveja for colocada dessa maneira no copo, porque eu posso, sei lá, ter uma explosão no meu estômago, posso me sentir mal, posso ficar cheio, etc. Aham. É, Então, de certa maneira, a gente pode pensar que, pô, tem uma mensagem que com certeza ela teve sucesso em ser passada ali, por um aspecto visual muito forte. Então, agora vamos pegar o seguinte, vamos pegar um exemplo, esse exemplo é muito interessante que você deu. Agora vamos passar esse vídeo para uma pessoa que seja deficiente auditivo, por exemplo, e que não tenha alfabetização, né? Que é o caso de, pelo último dado que eu vi, e até me fiquei assim bem surpreso, não adianta você colocar legendas em vídeos para pessoas que sejam deficientes auditivas, porque, na verdade, são pessoas que são alfabetizadas em Libras, né? E não tem nada a ver necessariamente. Então, a gente tem aí 80%, eu acho que, das pessoas que são deficientes auditivas no Brasil, elas são alfabetizadas em Libras. Eu posso estar errado com esse dado, mas é uma discrepância muito grande, assim. A diferença é muito grande. Sim. Então, assim, o ideal seria que a gente tivesse um intérprete de Libras no lado do vídeo para que essas pessoas também fossem incluídas, por exemplo. Então, isso é uma preocupação. Que No bacana. entanto, nesse caso, estas pessoas também não estavam incluídas na mensagem, mas se elas vissem o aspecto, se elas tivessem contato apenas com o aspecto visual desse vídeo, que foi o caso, elas também vão chegar a uma mesma conclusão. Pô, é melhor eu tomar a cerveja do outro copo porque se eu tomar deste aqui, eu vou me sentir cheio, eu vou me sentir estufado, pode me fazer passar mal, etc. Então, a gente tem aí uma subjetividade da mensagem que foi passada com sucesso. E na curadoria de conteúdo, e nestes casos, quando a gente não está trabalhando com informações exatas, né? Por exemplo, placas de trânsito. Pô, sinal vermelho, eu não posso, não, eu tenho que parar o meu carro. Isso é uma mensagem exata, não existe subjetividade nisso, né? Se Sim. eu acelerar, eu posso causar um acidente, matar alguém. Mas quando a gente está falando de mensagens que têm diversas camadas, como essa, por exemplo, desse exemplo que você deu, é muito importante a gente ter como base que existe ali uma mensagem final subjetiva sendo passada para as pessoas. Que isso, em linhas gerais, né, isso tende a ser universal. O entendimento tende a ser universal, independentemente da maneira que você consumiu aquele conteúdo e da maneira e das barreiras que você pode vir a ter, né? Seja um deficiente auditivo, seja uma pessoa que está no, sei lá, está decolando antes do avião, não pode ouvir, não pode conectar com nada, está num ambiente muito barulhento, não pode ouvir o áudio, ou está ouvindo só o áudio, não está vendo o vídeo. Enfim, existe aí esse trabalho, que é um trabalho bastante delicado, na verdade, né? Quando você está tanto produzindo conteúdo quanto está curando esse conteúdo para alguém, ou seja, está qualificando aquele conteúdo para ser consumido para mais pessoas, né? Então, enfim, em linhas gerais é isso. Existem informações exatas que precisam ser passadas, mas existe uma subjetividade da mensagem que ela vai ser captada, ela tende a ser captada independentemente dos formatos, das intempéries que estão te impedindo de receber a mensagem como um todo. Muito bacana, você me deu uma das informações que eu realmente nem esperava, super importante, um assunto super importante e eu gostei muito de aprender isso, inclusive agora preciso dar um jeito de fazer esse podcast estar em Libras, né? Fazer toda essa inclusão, porque é algo super importante, né? Quando a gente fala, você realmente tratou de um ponto importante que é essa inclusão de todos, né? Quando você está passando uma informação, você está criando uma informação, né? Você está Uhum. transmitindo, vamos lá desde o começo da conversa, falou do professor, o primeiro cara. Pô, ele está transmitindo algo que ele estudou muito tempo, ele está transmitindo o conhecimento, né? Passando uma mensagem. Tem que passar para todo mundo, né? Você tem que dar acesso a informações para todo mundo. E aí que eu te faço uma pergunta que nem era na sequência. Qual é a relevância e a importância que você falou em negócios? Né? Você falou curadoria de conteúdo para negócios. Como as empresas hoje elas se posicionam ou pensam a respeito disso? Pô, eu tenho uma empresa, eu estou transmitindo, criando meu conteúdo, né, para as pessoas. Se eu fosse um empresário, né, que tivesse uma grande empresa, né, não, eu sou mais de uma pequena empresa ainda.
Mas assim, se eu tivesse uma grande empresa, eu estaria extremamente preocupado com isso, em fazer com que a minha mensagem chegasse a todos, independente Uhum. de quem, né? Independente de qualquer forma. Então, assim, nesta parte do negócio é importante, né? As empresas elas buscam transmitir para todos os públicos das mais diversas formas, para atingir os mais diversos grupos, minoritários ou não, né? Como é essa importância dentro da curadoria de conteúdo? Você olha para o conteúdo e fala assim, não, ó, peraí, mas como é que a gente vai transmitir para os outros grupos? Todo mundo vai ter acesso ou não? Como é que vocês veem isso? Esse é um trabalho que tem uma importância para as organizações, independentemente do tamanho delas, tá? Assim, a gente está falando de médias empresas, pequenas empresas, grandes organizações, multinacionais, etc. Que é o posicionamento da sua marca, no sentido de que você está atrelando um discurso a aquilo que ao seu papel no mundo, né? Então, hoje é muito, talvez seja muito antiquado você pensar que a empresa ela tem que estar preocupada necessariamente em produzir aquele serviço, ou aquele produto que ela coloca no mercado e disponibiliza para as pessoas consumirem, comprarem, enfim. Mas existe hoje, talvez não, com certeza existe hoje uma necessidade das organizações se posicionarem como agentes do mundo, né? Elas possuem uma determinada função dentro da sociedade que vai além necessariamente de oferecer um produto ou um serviço. Elas representam muitas vezes o estilo de vida das pessoas. Se a gente pegar marcas, sei lá, como a Nike, por exemplo. A Nike não é uma simples marca de produtos esportivos, de tênis, Sim, etc. Ela representa um estilo de vida muitas vezes, né, para as pessoas. A gente vê as propagandas, o próprio posicionamento que a marca tem. A gente pode pegar, por exemplo, tem uma marca brasileira que eu acho um caso super interessante, que é a Reserva. A sim. Reserva, anos atrás, eu não vou lembrar quando agora também, né? Porque a memória não é lá essas coisas, mas anos atrás, a Reserva teve uma das suas lojas furtadas, né? As pessoas invadiram a loja, quebraram a vidraça, não lembro direito os detalhes, e roubaram uma série de peças da marca, né? O que que a Reserva fez? Ela pegou as câmeras de segurança que filmaram essa situação e transformou essa ação, né, esse crime que foi cometido, ela transformou em uma publicidade da marca, né? Isso é muito potente, né, de você ver que a marca sofreu um revés, né? Teve uma loja sua que foi roubada, mas a partir desse roubo, ela transformou a autenticidade daquele momento, né, em um posicionamento da marca. Né? Isso foi algo bastante inovador, inusitado, né? Mas isso diz muito sobre como a marca se posiciona diante do mundo. As campanhas que a Reserva mesmo faz em outros momentos são muito interessantes nesse nível também. Então hoje a gente fala que a empresa, quando está se atrelando à produção de algum conteúdo ou a se vincular a um determinado tipo de discurso, né? Hoje a gente tem um elemento muito forte das marcas, que é o brand publishing, que é a marca se posicionando também como uma produtora de conteúdo, como uma Sim. curadora de conteúdo também, né? Então, pô, eu vou acessar o site muitas vezes dessa organização porque eles têm conteúdos interessantes sobre aquele mundo no qual ela está inserido. Então, isso é um dos pontos, né? Que é esse posicionamento da marca, o posicionamento dessa organização e conquistar o seu lugar no mundo, as pessoas entenderem qual é a função daquela, como ela se vê na construção do mundo, né? Dos tempos em que a gente vive. E o outro ponto também, que você não perguntou, mas eu vou colocar aqui também, importante, que À é vontade. a gente pensar a ideia do conteúdo em si, hoje, internamente dentro de uma organização, para tomada de decisão, né? Às vezes uma decisão precisa ser tomada em momentos críticos e você precisa estar abastecido de informações relevantes, além de informações técnicas, informações do que pode o, o que pode culminar um determinado caminho que a sua organização vai tomar, Sim. né? Então, como eu converso hoje com o mundo, né? Quais são as informações que hoje vão ser mais relevantes
de serem levantadas e como esse relacionamento da empresa com o ambiente em que ela está vai mudar ou não mudar, dependendo das informações que você tem e da decisão que você vai tomar. Então, eu diria que são esses dois pontos importantes, tanto a tomada de decisão, você ter informações, você ter um conteúdo relevante que vincule informações importantes para a tomada de decisão, isso é muito mais num aspecto técnico, mas também o posicionamento da organização, posicionamento da marca diante do mundo, né? E o contato dessa marca com as pessoas, que sejam clientes ou não delas, né? Para elas conseguirem conquistar, então, um lugar no imaginário das pessoas. Então, eu sei que a Nike, a Adidas são marcas esportivas e cada uma delas tem um determinado aspecto na sua comunicação, no seu posicionamento. Eu sei que a Lindt, a Copenhagen são marcas de chocolate, elas têm um determinado posicionamento e assim por diante, né? Sim, muito bacana. E você falando isso, né, eu até agora estou começando a entrar nessa questão de produção, curador de conteúdo e gostar, né, dessas perguntas, porque é o seguinte, eu mesmo, Tomás, eu acho que assim, a gente ainda é de uma geração, né, a gente não é jovem, né, de 15, 16 anos mais, mas mesmo para mim, eu hoje, o fato de eu escolher, seja uma escola, seja uma marca de camiseta, seja uma lanchonete, seja qualquer coisa, qualquer marca, eu muito levo em consideração o posicionamento da empresa. Muito. Não é mais só se o produto é bom, porque hoje, sinceramente, né, você pode. Cara, você tem tênis. Eu corro ultramaratonas. Né? Então, assim, Legal eu demais. gosto de correr. Né? Corro, tenho uma bicicleta aqui atrás, faço vários esportes. Assim, entre comprar um tênis da Nike muito bom ou da Adidas muito bom, as duas vão ter. Ou eu posso pegar uma da Mizuno que seja muito bom, vai ter também. Uma que eu nem uso tênis tão bons assim, que eu tenho uma outra linha de corrida, mas tudo bem. Mas se eu fosse querer qualquer tênis bom, eu tenho várias opções. Por que eu escolho a Nike? Ou por que eu escolho a Adidas? Ou por que eu escolho a Mizuno? Ou por que eu escolho a ASICS? Você tem opções, então o posicionamento da empresa né, que está muito atrelado à produção de conteúdo é super importante. Né? E eu falo Exato. isso de mim porque a gente vê muito que as novas gerações, né, elas estão muito, a gente vê esse movimento ESG, né, as empresas precisam se preocupar, o futuro do mundo, né, como é que vai ser as questões climáticas, as empresas que não se promovem, né, e não fazem ações para beneficiar esses pontos importantes, elas podem correr riscos sérios no futuro, porque a nova geração leva isso muito a sério. Mais do Exato. que a geração que veio antes da gente, talvez. Né? Então, assim, mas eu mesmo sou assim. Então, assim, eu vejo que esse posicionamento que está atrelado à produção de conteúdo é fundamental. E aí que eu quero te fazer a pergunta. Você tem um negócio, né? Eu abri a minha startup aí há dois anos e pouco atrás e comecei a fazer uma solução, né? Você sempre abre uma empresa para solucionar um problema, espero eu. Mas você não é obrigado a produzir conteúdo para ter sua empresa. Ou se você já tem a sua empresa, você não é obrigado a produzir conteúdo. Né? É assim, eu trabalho, vamos supor, né? Eu trabalho lá numa empresa numa oficina de automobilismo. Né? Tem lá uma oficina, eu vou para uma oficina mecânica, para não o meu exemplo. Tem uma oficina mecânica. Você não precisa ter uma rede social e produzir conteúdo, ter um blog, né? Fazer os seus editais, né? Fazer vídeo, você não precisa. Não é necessário. Você está lá, Sim. você atende suas coisas, mas qual é a tua visão, o futuro das empresas? Você acha que, por exemplo, você tem duas oficinas de carro, uma produzindo muito conteúdo e outra não? Você acha que isso realmente tem uma diferença a longo prazo ou não? Não é necessário? Ou você acha que isso é fundamental, né? Pelo contrário, é fundamental, né? Porque uma empresa cresça, ela precisa estar presente no mundo cada vez mais globalizado, cada vez mais dentro de redes sociais, cada vez mais querendo consumir, né? Cada vez mais querendo lembrar de uma marca que vai estar aonde eles querem consumir conteúdo. Estou dando algumas visões que eu tenho, mas, de novo, não sei a sua opinião e resposta sobre isso, mas como que você enxerga para negócios a importância de ter uma produção de conteúdo hoje e nos próximos anos? Isso eu vou falar em linhas gerais, porque assim, depende muito também de empresa para empresa.
mas até considerando até o exemplo que você deu, acho que é um exemplo bem interessante, porque ele é generalista em alguns sentidos, assim. Mas eu penso que isso não é fundamental para o negócio, mas é fundamental para se criar uma cultura de longo prazo, de longevidade para a própria empresa, né? Então, a gente temos aí duas oficinas mecânicas, uma que produz conteúdo e outra que não. As duas têm ótimos serviços, linhas de preço muito semelhantes, é, não, os profissionais também super qualificados, mas uma é mais, vamos dizer assim, top of mind do que outra. Qual será, né? A que produz conteúdo relevante ou a que não produz, né? Então, eu vou sempre considerar isso na tomada de decisão na hora que eu preciso fazer uma revisão no meu carro. Eu vou em uma empresa, né, em uma oficina que me deu informações fez vídeos, ou fez um Reels, ou gravou um podcast, que seja, falando da importância de fazer uma revisão periódica e me deu informações muito claras daquilo que eu preciso saber, ou eu vou em uma outra oficina. Então, eu vou, acredito, onde me deram informações que eu posso, inclusive, utilizar essas informações na hora de ter o meu trato com a oficina, porque eu não sou um mecânico, eu não sei nada de carros, eu só sei dirigir um carro até o ponto A, do ponto A ao ponto B. Então, é um exemplo específico, claro, que eu estou passando, mas assim, olha como as informações, olha como o conteúdo, ele, além de empoderar a pessoa que vai receber esse conteúdo diante daquele universo, ela também oferece uma porta de entrada para que você tenha mais proximidade. Então, pô, é ótimo, ainda mais um ambiente como oficina mecânica, aqui utilizar o exemplo, que ele também, muitos anos atrás, a gente tinha muito aquele aspecto de que, pô, o mecânico tá me roubando dinheiro, porque ele tá me Sim, oferecendo um trabalho aqui que eu vou ter que sempre gastar tem. muito dinheiro, mas não precisava. Então, assim, o exemplo que você deu ainda tenha isso, né? Tenha esse adendo. Mas isso funciona para qualquer negócio, qualquer pessoa, né? Quando você tem uma organização que oferece conteúdo às pessoas, seja produzindo conteúdo, curando conteúdo, às vezes de alguma maneira oferecendo isso, independentemente da forma, mas oferecendo informação para as pessoas, eles estão empoderando essas pessoas, esses potenciais clientes, de mais conhecimento dentro do contexto em que essa empresa está, e isso, consequentemente, traz proximidade da pessoa para com aquele negócio, com aquela empresa, porque você gera confiança. Então, além de você dar informações e fazer com que a pessoa se sinta mais dentro de um contexto que pode ser um contexto mais técnico, como uma oficina, você também oferece um grau de confiança a mais, porque você sabe que aquelas pessoas que trataram e te trouxeram conteúdo, seus curadores de conteúdo, são pessoas que, de certa maneira, demonstraram informações relevantes que você pôde utilizar, que você, de alguma maneira, pôde guardar para ser utilizado em algum momento no futuro, é, e que você criou esse grau de confiança. Então, sim, não vai ser necessário para o funcionamento do seu negócio. Você não precisa criar conteúdo para você consertar veículos automotivos ou conseguir vender os seus produtos numa loja da internet ou criar uma fábrica têxtil. Sim, não precisa de nada disso. Mas o benefício que você terá no médio e longo prazo, na hora de se conseguir construir comunidades, conseguir um vínculo de confiança com potenciais clientes, se tornar uma marca que seja lembrada por seus potenciais consumidores, faz toda a diferença. Sim, sem dúvida. Você foi falando aqui, eu fui reproduzindo aqui uma frase aqui, ó, produzir conteúdo é transmitir essa informação gratuita e ela gera conexão, né? Você falou comunidade, eu escrevi conexão, mas é a mesma coisa, né? Sim. E isso é importante demais, né? Você falando agora, é necessário, não é? E sabe o que eu lembrei? Lembrei, eu tava falando com um primo meu, sobre, eu falei assim, olha, sobre faculdade, né? E foi não só com ele também, falei com outras pessoas que pensam em fazer faculdade. Falei, você não precisa, quando você entrar na faculdade, participar de um projeto extra classe, você não precisa procurar um trabalho, não, assim, sabe, umas oportunidades de aprendizado durante, você não precisa. Pode entrar, fazer o que você precisa fazer, se formar, acabou. Você vai conseguir o seu diploma do mesmo jeito. Mas quando você se formar e o cara que também fez o que você fez, só que ele fez mais do que isso, ele tem mais experiência, ele tem outras, né, fontes de informação que ele foi consumindo durante isso, né, outras experiências que ele teve de aprendizado,
Ele vai estar na sua frente. E aí é simples. É o que você quer escolher. Você pode ter, você vai ter sua empresa, claro que você vai. Você vai ter seu negócio. Mas isso num mundo cada vez mais competitivo, né? Cada vez mais pessoas tendo acesso, as pessoas têm voz hoje, né, Tomás? Eu falo isso, já falei isso algumas vezes. Eu tenho voz que eu não tinha antes. Né? Hoje eu estou aqui falando com você, né? Eu consigo criar um canal, tá tudo certo, tá tudo liberado, né? Não tem burocracia para isso. Precisa só de vergonha na cara e vontade de fazer, né? Então assim, pô, estamos lá, estamos fazendo, estamos transmitindo conteúdo e ponto. E só que além deste podcast, além desta conversa, tem milhões de outras. Por que vai escolher a minha? Né? Claro que eu produzo conteúdo do que a gente está falando, claro que eu tento, além deste momento, fazer com que isso chegue às pessoas de outras formas também, mesmo que a gente já teve agora que eu lembrei aqui de uma história que a gente aprendeu aqui, é que assim, qual que é a maior pizzaria do mundo? Já ouviu falar disso aí? Não. Qual que você acha que é a maior pizzaria do mundo? Qual que é a melhor? Não vou fazer a pergunta. Qual que é a melhor pizza que você já comeu? Qualquer uma. Ah, melhor. Ah, mas aí você tá indo, você tá apelando, porque assim, eu tô em São Paulo, a gente tem ótimas pizzarias aqui, né? Então pode dizer que foi uma pizza aqui de bairro mesmo, né? Que eu tive a oportunidade de vir aqui, se eu não me engano, foi na Moca, inclusive. E, enfim. Mas foi no Aqui eu bairro. tenho. Foi, sim, exatamente. Ótima pergunta. E por que ela não é a maior pizzaria do mundo, já que você mora? Na minha opinião, eu já comi várias pizzas, várias. Inclusive na Itália, que os caras falam que pra mim a de São Paulo é muito melhor que a da Itália. E assim, o melhor lugar do mundo de pizza pra mim é São Paulo. Você mora e come no melhor lugar do mundo de São Paulo e falou que a melhor pizzaria que você comeu foi uma pizzaria do bairro. Por que ela não é a maior pizzaria do mundo? Porque justamente, bom, enfim, fala aí, por favor. A resposta é relacionada à distribuição. Não basta você ter o melhor produto, você tem que ter a melhor distribuição. E os dados falam que a maior pizzaria do mundo é a Domino's. A Sim. Domino's é a maior pizzaria do mundo. Então, aqui eu estou fugindo um pouco do conteúdo, mas estou falando da distribuição. Não é só fazer um produto bom. É claro que você tem que partir de um nível de qualidade, mas você tem que saber distribuir esse conteúdo. E aí sim, cada empresa da sua forma. Mas quando você produz o conteúdo, que é o que você está aqui nos falando, fazendo a curadoria, né, conseguindo transmitir informação de forma clara do seu business, por exemplo, do seu negócio, conseguir fazer que isso chegue a mais pessoas, você vai fazer seu negócio crescer, né? Às vezes você pode ter, cara, melhor oficina, o melhor serviço do mundo, voltando para a oficina mecânica, mas se talvez você não usar a produção de conteúdo para fazer com que isso chegue a mais pessoas, ninguém nunca vai te conhecer ali. E talvez você seja o melhor ali do bairro. Tudo bem, ótimo se for tudo bem para você. Não estou falando, né? De novo, não é obrigação, mas para negócios e crescimento, para mim, tá? E de tudo que você me ensinou hoje, Tomás, é fundamental, né? E este exemplo que eu te dei é que assim, e da pizza, né? Que é uma grande paixão de todos, eu adoro pizza. Mas esse paralelo da pizza é interessante até para a gente retomar um outro ponto, que a Domino's, para que ela possa ser a maior rede de pizzarias do mundo, inclusive tem aqui também no Brasil, né? Uhum. Ela precisou, de certa maneira, criar uma assinatura de um determinado sabor, de um determinado produto, a maneira como ele é feito, a maneira como ele vai ser entregue. Então, se eu comer pizza do Domino's aqui, eu for para os Estados Unidos comer a mesma pizza do Domino's, ela provavelmente vai ter o mesmo sabor, porque eu estou atrelando um sabor a uma assinatura da marca, né? A pizza do bairro, ela já tem uma série de assinaturas específicas, que é o pizzaiolo determinado, do pizzaiolo João, que trabalha naquela pizzaria, que tem uma maneira específica de fazer, porque ele aprendeu com um outro profissional, ou com os próprios pais, enfim. E a gente volta para aquela ideia da atomização do conteúdo, né? Que você tem, então, você tem que considerar a forma como as pessoas vão consumir aquele conteúdo, o que elas esperam, né? Você pode, de fato, querer um conteúdo mais rápido e que seja até mais disseminável no sentido de se consumir esse conteúdo. Às vezes um Reels específico que você vai colocar para a rede, para todo mundo, mas às vezes você precisa de algo que seja muito específico para a sua realidade. Você precisa de uma pizza de bairro mesmo, você precisa de algo que você não vai encontrar em outro lugar, mas que você vai encontrar ali naquele ponto.
Então, importante pensar nisso também, que os dois têm suas importâncias, né? Os dois têm os Sim. seus espaços, os seus papéis, né? As duas pizzas têm os seus papéis, né? Então, isso acaba sendo também um outro ponto interessante da gente pensar, e, enfim, para deixar para os nossos ouvintes aí pensarem também. Muito bacana, sem dúvida, Tomás. Isso aí é muito legal e a gente aprendendo aqui, né? A gente já está chegando aqui na nossa parte final, até um pouquinho mais eu estou estendendo, porque eu estou gostando muito de aprender sobre a parte de Opa, curadoria de conteúdo, né? A gente ainda pode fazer mais uma perguntinha, ainda temos o tempo, porque eu tenho uma dúvida ó, ainda, Tomás. fica à Então vontade. vamos para mais uma pergunta. Afinal, vamos aqui que o Tomás está aqui nos ensinando sobre curadoria de conteúdo e os jovens, que são os nossos ouvintes, podem estar aí pensando que eles querem trabalhar com isso. Né? Pô, eu gosto disso, eu também acho isso importante. Tudo isso que você nos falou hoje é relevante para mim e é algo que eu me identifico. Eu também concordo com a sua visão. Então, como é? Né, mais do que os caminhos, porque você já nos disse que não tem uma faculdade, né, são as novas profissões, né, você falou a questão de tecnologia, né, hoje existem pesquisas que as ferramentas tecnológicas que você usa no trabalho, hoje o tempo de vida delas são 3 anos, então assim, depois de 3 anos muda, aí como é que você vai ter uma faculdade para, não tem, você tem que Exato. entender, ter o um entendimento e estar sempre estudando, não tem jeito, desculpa, eu não conheço, se alguém conhecer me apresenta, estou aqui para aprender também. Mas como é, Tomás, o dia a dia de um curador de conteúdo? Né? Quais são os desafios que você enfrenta? Quais são os pontos que é óbvio que é algo muito generalista, né, essa pergunta, mas Uhum. alguns exemplos, né? Como é que seria interessante a pessoa que se imagina trabalhando com isso, o que ela vai enfrentar na vida dela, né? Quais os caminhos profissionais aí que ela pode seguir para que o jovem entenda um pouco do dia a dia sobre essa profissão, Tomás? Não, sensacional. Assim, até para os nossos ouvintes estão pensando especificamente nisso. É importante pensar primeiro, é curadoria de conteúdo no que você quer fazer, né? Se você pensa em trabalhar como um curador ou curadora de conteúdo, é no que especificamente, né? Então a gente deu aqui exemplos de música, a gente tem o trabalho com negócios, mas você pode ser uma pessoa que adora gastronomia e quer trabalhar especificamente com isso na internet, falando sobre gastronomia, sobre a Sim, harmonização de comida e bebida, etc. É uma série de coisas, né? Então, primeiro ponto é entender isso, né? Curadoria no que você quer trabalhar, no que você acha que vai ser interessante de trazer, e onde você se acha uma pessoa que vai trazer boas ideias, né? Vai trabalhar sim, bem com esses pontos. Mas, visto isso, né? Eu vou dar o exemplo da minha realidade de trabalho, né? É, eu, como curador de conteúdo de negócios, eu tenho que, e aí é inevitável, tem que ler muito, né? Assim, a gente está falando de ler tanto o que acontece no mundo, né, de jornais, de portais específicos, muitas vezes de negócio, de política, que também envolve, né, eles atrelam necessariamente decisões políticas, elas vão afetar economicamente o que acontece no ambiente de negócios. sim. Então, existe aí uma série de coisas que a gente precisa ler, fazer leituras do mundo, e também as leituras técnicas, por assim dizer, né? Então, quais são os livros interessantes que estão saindo e que trazem conceitos relevantes sobre gestão? Eu estou na Fundação Dom Cabral, a gente tem acesso também diretamente às pesquisas técnicas que estão trazendo, que os professores da Fundação estão trazendo. E assim, eu digo Fundação Dom Cabral porque é a minha casa, mas Sim, a gente tem outras organizações, outras escolas de negócio que também têm pesquisadores, têm índices que estão surgindo. Então a gente tem aí no mundo inteiro também, né? Obviamente. Então a gente tem muita coisa interessante acontecendo para ser consumida. Então, a gente está falando de livros, de pesquisas, de papers. Então, é uma rotina de leituras e é uma rotina de conexão dessas leituras com o que está acontecendo no mundo. Esse é o trabalho que eu posso dizer que é o embrião, por assim dizer, da curadoria de conteúdo, né? Então, os produtos que, assim, por assim dizer, que a gente vai trazer, né? Que pode ser um podcast, pode ser uma revista, pode ser uma pauta de uma entrevista em vídeo, enfim, ele surge justamente desses pontos, porque quando a gente faz essas leituras, esse consumo desse conteúdo, que também, assim, eu falo leituras, mas, assim, existe também muita coisa boa para se ver no YouTube também, de pessoas sérias, técnicas, muito interessantes, outros podcasts também a serem consumidos também são muito interessantes. Então, tudo isso traz informações
relevantes, informações de ponta, informações que sejam muito, muito presentes na nossa realidade. E aí, posteriormente ao consumo dessas informações, é fazer a conexão mesmo do que é técnico e do que é de fato o que acontece no mundo. E isso vai nos trazer, não vai trazer resposta nenhuma muitas vezes, vai trazer mais perguntas que a gente tem que fazer essas perguntas para outras pessoas que vão nos trazer, então, potenciais respostas, né? Então, a gente pode colocar em 2 pontos aqui relevantes, 3 pontos relevantes. Entender, primeiro, que eu falei, o assunto que você quer curar, né? Você é curador de conteúdo do quê? Né? Qual é a sua paixão? Né? O que você quer, de fato, se tornar uma pessoa que vai de alguma maneira, mergulhar em um determinado assunto. Pode ser qualquer assunto. Segundo ponto é ler, ver, ouvir, consumir o conteúdo que esteja atrelado a essa realidade que você está vivendo. Quem são os principais nomes que trazem informações, né, dentro desse universo que você está mergulhando? Quais são as principais instituições, principais eventos, né? Historicamente falando, quem foram os grandes autores, né? Onde eu vou buscar informações que existiam antes e que são ainda importantes hoje. Dá um exemplo da minha realidade, análise SWOT, por exemplo, né? A gente vê várias faculdades hoje ainda ensinam análise SWOT, que de fato é uma ferramenta que tem um uso interessante. Mas Sim. ela surgiu nos anos 60. A gente está em 2023 Sim, e a sim, gente já ainda passamos. utiliza. Exatamente. Né? Então, segundo ponto é saber, mergulhar nas informações que eu tenho a meu dispor. E o terceiro ponto é fazer as conexões que, consequentemente, vão te trazer as perguntas a serem respondidas, né? Importante é saber fazer as perguntas, é saber quais são os pontos relevantes que precisam ser explorados, né? Que precisam ser desvendados dentro desse universo que você está se estabelecendo como curadora ou curador de conteúdo. Então é isso que eu tinha para explorar aqui sobre os principais pontos, Fábio. Muito bom, muito bom. E você finaliza, né, com algo que é fundamental, né? Porque hoje a gente tem, né, Tomás, todas as respostas, talvez ou quase todas. Mas quem vai saber as perguntas que vão te guiar, você precisa saber. É por isso que é tão importante, você falou no começo do professor, né? O que é o professor? Por que professor hoje, se eu posso digitar no Google? Porque você não sabe o caminho, você não sabe a orientação e as perguntas que você precisa fazer. E hoje em dia, saber as perguntas é fundamental e vai te dizer para onde você vai. Se você fizer as perguntas erradas, você vai ter as respostas erradas. Você vai para o caminho errado, entre aspas, sempre, como eu falo, mas é fundamental. E você descreveu toda a trajetória. Você está fazendo a curadoria de conteúdo e no fim você vai estar o quê? Buscando as perguntas certas e para que elas te deem um caminho correto. E olha, Tomás, eu adorei aprender sobre curadoria de conteúdo. Eu já tenho aqui 2 páginas. Lembra do que eu estava lá com o caderninho vazio? Já tenho aqui 2 páginas aqui de algo que um dia, estou folhando aqui um pouco esse caderno aqui, porque sabe que eu prometi uma vez que ele ia ser um livro. E eu não sei o que eu vou fazer um dia para cumprir essa promessa, porque já são muitos podcasts aqui, né? A sorte minha é que teve um convidado aqui, que foi o rei do networking, Tom Rock, que ele me disse, ele que me veio com essa história, eu nem perguntei. Ele falou de um cara que ensinou ele a escrever um livro em 10 minutos. Ele viu lá um vídeo, eu falei, para isso que eu precisava. Eu sabia que você vir aqui seria uma conexão do destino para que você me mostrasse isso. Eu preciso inclusive rever esse episódio quando eu for fazer este livro, porque realmente são vários capítulos interessantes. Então, Tomás, eu queria te agradecer muito pela sua participação, por a gente ter essa oportunidade de aprender com você. Eu tenho certeza que teriam muitos e outros assuntos ainda a gente teria para tratar sobre algo tão extenso que é sobre a curadoria de conteúdo. Mas eu gostaria de te agradecer e te dar um espaço para você falar para a gente onde a gente pode te encontrar nas redes sociais. Qualquer link que você fale eu vou deixar aqui na descrição desse episódio, mas se alguém quiser ir falar com você, onde que a pessoa pode te mandar uma mensagem, trocar uma ideia e aprender mais aí sobre esse conteúdo que você está nos dizendo. Pô, maravilha, Fábio. Eu agradeço demais o tempo que a gente conversou aqui. Eu gostei demais de poder conversar contigo, ouvir, inclusive, o que você tem
teve para falar também. Não foi a única pessoa que saiu aprendendo alguma coisa aqui, tá? Então já digo para Obrigado, vocês. muito bacana. Agradeço a atenção dos ouvintes. Quem quiser conversar comigo, seja sobre curadoria de conteúdo ou outros assuntos voltados para o ambiente de negócio, profissionais, pode me procurar no LinkedIn, que eu acesso lá todos os dias. Então, Tomás Castilho, Thomaz Castilho. Eu vou estar lá como curador de conteúdo da Fundação Dom Cabral. Então, podem me mandar mensagem, me adicionar, fiquem à vontade, tá? Meu Instagram também, se as pessoas quiserem acessar, meu Instagram vão ver só jogo de tabuleiro e gato. É a única coisa que eu consigo dividir, que é Tomás Castilho tudo junto. Mas é isso. Mas quem quiser conversar, enfim, pode mandar mensagem no LinkedIn que estamos aí à vontade para poder conversar mais a respeito desses e outros assuntos. Show de bola. Vou deixar então o Instagram e o LinkedIn do Tomás aqui. Ele responde rápido mesmo, hein, gente. Vou te falar que é uma das pessoas que mais respondem rápido que eu já tive. E isso é legal, né? Porque tem gente que... Não, tem gente, eu já vou te falar, Tomás, tem gente que me responde. Eu falo, nossa, da onde surgiu essa pessoa? Aí eu vou ver, faz um mês que eu mandei a mensagem pra pessoa. Tudo bem, tem zero estresse, né? Vai que essa pessoa, inclusive, esteja assistindo aqui. Mas assim, é meio estranho, né? Quando você me respondeu em poucos minutos, né? Eu falei, meu Deus, é essa pessoa mesmo, uma pessoa realmente decidida. Isso é muito importante. Então, assim, muito obrigado. Falem mesmo com o Tomás. Se vocês tiverem mais dúvidas, vão lá aprender sobre isso e conhecer, gente, essas novas profissões, esses novos caminhos. Existem vários. Eu tenho certeza que cada ouvinte, às vezes, pode ser que não se conectou com nada ainda. Procura que tem o seu caminho. Todo mundo tem o seu caminho. Todo mundo tem uma trajetória que vai fazer sentido para a sua personalidade, para os seus objetivos, para o seu propósito. E isso vai te tornar uma pessoa feliz, vai te tornar um profissional de sucesso e vai fazer sua vida prosperar. Que quando a gente está, né, trabalhando na nossa potência, como diz o filósofo Clóvis de Barros, a gente realmente desenvolve aquilo que a gente nasceu para fazer e aquilo que a gente realmente gosta e é bom para fazer. Então, muito obrigado, Tomás. Foi um prazer imenso recebê-lo aqui. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço novamente. Obrigado, Fábio. Se deixar uma mensagem final, inclusive, casando com o que você falou. Com certeza. Então, maravilha. Para as pessoas mais jovens que estão nos ouvindo, inclusive até um erro que eu cometi, eu falo sempre para as pessoas que tem a oportunidade, não encare nesse momento que você está, por exemplo, está estudando, está na escola, está na faculdade, enfim, não encare esse momento como um momento ferramental, sabe? Eu vou aprender isso para fazer tal coisa. Não é para isso necessariamente que aprender precisaria ser, né? Você não aprende algo para ser algo, você aprende algo que vai te transformar. E aí essa transformação vai te levar, então, a refletir sobre a sua vida. Então, tente aproveitar o máximo possível que você está estudando, mas sem necessariamente se preocupar com uma necessidade profissional que você precise fazer, né? Muitas vezes você vai estudar alguma coisa hoje e vai fazer algo completamente diferente do que você está pensando daqui 10 anos. Foi comigo, com o Fábio, provavelmente foi em algum momento da vida dele, mas com vocês que também estão ouvindo, deve ser. Então, fica aí essa informação para vocês também. Muito bom, ótima mensagem final, ótimo para fechar com chave de ouro mais esse grande episódio na nossa terceira temporada aqui do MatrizCast. Muito obrigado, Thomas, muito obrigado a todos os ouvintes aqui de hoje. E semana que vem tem mais. Não se esqueçam, pessoal, não se esqueçam, sigam e ativem as notificações. Já disse para vocês que os dados de 2022 me mostraram que vocês têm vocês não gostam de seguir o canal, vocês só escutam, então não custa nada, ajuda a gente a produzir mais conteúdos, ajuda todo mundo, né? Então curta, compartilha e faça com que isso chegue a mais pessoas, para orientar mais jovens, para orientar mais pessoas que precisam saber sobre essas profissões, sobre esse conteúdo e, sem dúvida, ter aí um futuro melhor. Então, muito obrigado a todos vocês, semana que vem tem mais. Valeu, Tomás! Valeu, tchau, tchau! Tchau, tchau!